indo de Tóquio para Pequim. Um rapaz japonês se sentou na minha frente. Depois do avião decolado, ele virou para trás e disse se eu me incomodaria dele recuar o assento da poltrona. Aquilo poderia ter sido entendido por mim como uma trivialidade, mas nos últimos 30 anos eu tenho dito que a ética é a arte da convivência. E como cheguei até a dar aula sobre isso, eu acabo prestando muito atenção na hora das pessoas conviverem, interagirem. E eu me lembrei que nos últimos anos eu pego o avião praticamente todo dia e nunca me ocorreu virar para trás e fazer essa pergunta. Eu devo admitir até que mesmo depois de ter tido essa lição de convivência, toda vez que agora eu olho para trás e faço essa pergunta, eu sinto uma pitada de constrangimento. Porque aqui o cenário é outro, a vida é outra, cada um aperta o botão e desce o assento no talo, no limite do seu conforto e da sua comodidade, sem sequer verificar se tem alguém atrás. Naturalmente, nem todos, mas é recorrente. E eu achei que aquele rapaz japonês tinha me ensinado demais. Ele tinha considerado a minha presença, ele tinha considerado o meu conforto e ele tinha levado em conta na hora de tomar uma decisão que o beneficiaria. E o que é mais incrível é que mesmo eu tendo dito a ele que não me incomodaria em nada recuar a poltrona, ele não acreditou. E ele não recuou a poltrona completamente. Eu fiquei a viagem inteira pensando naquele comportamento, naquela atitude, e eu entendi que para aquele japonês aquilo era o mais trivial do mundo, a conduta mais óbvia e a mais esperada. E eu percebi que ali havia um fundamento de vida, onde a presença do outro ocupava um lugar que na minha vida jamais havia ocupado. E eu diria mais, aquele japonês considerava a presença de um estranho de maneira mais clara do que eu consideraria a presença de um conhecido. Então, aquilo tudo foi para mim de grande aprendizado, de grande esclarecimento, e para isso eu decidi verificar no mundo ocidental o que nós temos para conversar com o Shinsetsu. Afinal de contas, no Ocidente não somos todos bárbaros, raivosos, inescrupulosos e egoístas. Então, o que aqui poderia dialogar com Shinsetsu? A primeira observação que eu fiz nas minhas pesquisas é que em japonês não há uma tradução imediata para moral e para ética. E eu então comecei a me interessar por quê, né? E eu entendi que na sociedade japonesa há uma expectativa de busca da vida justa na capilaridade das relações do cotidiano e menos com grandes preocupações teóricas a respeito de grandes tomadas de decisão macrosociais. Eu entendi que para o japonês a preocupação está mesmo naquilo que para nós seria o mais anódino, o mais comezinho, o mais insignificante e que para eles tem maior importância. É que tanto para moral quanto para Shinsetsu, o que importa é a consciência daquele que decide o que fazer, a consciência daquele que age, daquele que delibera sobre a própria conduta. Em outras palavras, nem moral nem Shinsetsu
requerem ou fazem apelo a instrumentos de repressão civilizatória. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que fosse invisível. Moral é aquilo que você não faria de jeito nenhum, mesmo que não tivesse nenhuma câmera fiscalizando. Moral é um conjunto de princípios que livre e soberanamente você decide adotar, mesmo que não tenha ninguém por perto. E eu espero que você perceba que, embora a palavra moral seja caduca, ela faz lembrar nossos antepassados, ela faz lembrar nossos avós. Ainda assim, o que a moral significa faz parte da nossa vida. Sim, faz parte, porque se alguém deixar cair sua carteira aqui, todos se empenharão ou se empenhariam em devolvê-la, mesmo que não houvesse nenhum risco de flagrante, mesmo que não houvesse nenhum receio de ser pego, notoriedade enxovalhada e assim por diante. Então perceba, a moral nada tem a ver com o olhar do outro, porque a moral tem tudo a ver com o olhar sobre si mesmo. Poderíamos dizer que é o eu que reflete com o eu sobre o eu e a maneira como o eu deveria agir. E tudo isso dentro de uma perspectiva de liberdade de definição de princípios, de valores e assim por diante. Ora, Shinsetsu é a mesma coisa. Shinsetsu não espera ninguém fiscalizar. Shinsetsu não espera ninguém olhar ou controlar. Por quê? Porque você o fará por acreditar ser genuinamente essa a melhor maneira de interagir, considerando a presença da outra pessoa. Perceba que tanto moral quanto Shinsetsu ganham o seu colorido maior quando uma pessoa abre mão de um ganho por conta de ambas. E isso é perfeitamente possível. Afinal de contas, não somos animais no cio. Os animais no cio, sim, vão atrás da cópula, vão atrás do gozo, e aí não há limite para a obtenção desse prazer, são estritamente regidos pelo princípio de prazer, mas nós, porque somos humanos, porque pertencemos à humanidade, porque vivemos na civilização, nós, evidentemente, aprendemos que o prazer não é tudo e, portanto, vamos aprendendo a respeitar este ou aquele princípio na hora de interagir. E é exatamente essa possibilidade de não se autorizar uma conduta entendida por si mesmo como inadequada que faz da moral e de Shinsetsu alguma coisa extraordinária. Porque, perceba, se nosso comportamento adequado fosse vinculado à presença de um elemento repressor, que a tecnologia hoje multiplica ao infinito, seríamos escravos, você concorda? Seríamos escravos, o nosso comportamento dependeria da submissão da nossa vontade à presença de um elemento repressor e do medo das consequências do flagrante, tal como o escravo trabalhava submetido à vontade do seu senhor ou do seu capataz. Ora, na hora que você não precisa de ninguém olhando para agir bem, há aí uma emancipação, há aí uma libertação. Curiosamente, ao não se autorizar a obtenção do máximo prazer e do máximo ganho em nome do respeito a este ou daquele princípio, evidentemente, você entendeu, você finalmente pode se considerar livre. Portanto, diferentemente do que o senso comum costuma sugerir, a moral não é uma forma de reprimir o homem, pelo contrário, é a única maneira de efetivamente emancipá-lo, porque se trata de uma vitória sobre apetites indevidos, apetites comprometedores e apetites que aviltariam a nossa dignidade e nossos compromissos de relacionamento. Então, sei lá,
costumo dar meus exemplos, e se você veio até aqui é porque já ouvi, é pelo que já ouviu, então eu não tenho nenhum problema de os repetir. Imagina que você tenha assumido um compromisso de exclusividade de práticas íntimas com o seu cônjuge, namorado, etc. É uma prática que ainda vigora em alguns casais. Muito bem, você, apesar disso, né, você é chamado para um trabalho distante, num lugar distante, onde nada pega, onde não tem sinal, não tem controle, não tem radar, não tem tornozeleira, não tem câmera, não tem WhatsApp, Twitter, Instagram, nada disso, nada. Então, você está realmente num cenário propício, né, para avaliações morais em profundidade. Nesse lugar onde não tem nada, aparece alguém apetecível. Eu sei que é pouquíssimo provável que isso aconteça, porque pessoas apetecíveis costumam vir junto do resto. Mas, enfim, no meu exemplo, não tem nada e aparece alguém apetecível, como se fosse uma quimera, e a quimera aumenta na hora que esse alguém apetecível também te toma por apetecível, talvez pela absoluta falta de concorrência. O fato é que você se vê ali envolvido numa situação de aproximação afetiva que, de certa maneira, desmente compromissos anteriormente assumidos. Essa pessoa que quer se aproximar de você fisicamente, ela poderá usar um argumento poderoso. Alguma coisa como: o que acontece em Vegas morre em Vegas, né? Poderíamos dizer que em Quixadá é semelhante. O que acontece em Quixadá, ninguém ficará sabendo, né? E aí, você tem aí um argumento interessantíssimo. A autorização para a sua conduta é dada pela ausência de um terceiro elemento fiscalizador. Então, veja que interessante. Se você aceita o argumento, você abre mão da moral, porque você admite que a única chance que você tem de agir bem é pelo medo e pela repressão e pelo olhar de terceiro. Ou seja, você aceita a sua escravidão. Mas aí, você pode virar para o seu pretendente e dar a ele a única lição de moral que alguém pode dar. Porque se existe algum sentido para a expressão lição de moral, o sentido só pode ser esse. Lição de moral é explicar o que moral quer dizer. E o que moral quer dizer? É que quando não houver ninguém fiscalizando, quando não houver radar, tornozeleira, câmera ou WhatsApp, quando não houver nenhuma chance de ser pego, quando toda a fiscalização desaparecer, ainda resta a consciência de cada um, a possibilidade de você limitar a sua conduta e triunfar sobre os prazeres de circunstância. Ora, eu acho que essa aproximação de Shinsetsu com moral é uma aproximação muito bem-vinda. Por quê? Porque quer me parecer que tanto na cultura japonesa quanto no conceito de moral que estou apresentando, existe esta certeza, uma certeza de que, no final das contas, o valor moral de uma conduta não tem a ver com o medo, não tem a ver com o flagrante, não tem a ver com a repressão, mas tem a ver com um tipo particular de formação que tivemos ao longo da vida e que é sólida e significativa o suficiente para você, na hora de agir, segurar a própria onda, tomar conta da própria vida e não precisar de ninguém para te dizer o que é certo e o que é errado.